Gente, falar a respeito de um caso triste de violência que aconteceu na região do Grande Dirceu, curva São Paulo. Hoje, o corpo de um homem foi encontrado carbonizado ali na zona sul de Teresina. Além de ter sido queimado, o corpo apresentava sinais de perfurações, sinais de espancamento no primeiro momento. A polícia agora está tentando descobrir a identidade da vítima. A Micaela Ramos acompanhou todo o trabalho que foi feito pela polícia, inclusive a possibilidade de uma identificação desse rapaz. Uma mãe que está com seu filho desaparecido afirma que o corpo é do filho dela. Micaela, uma boa tarde para você. A polícia já fez o recolhimento do corpo. O trabalho de identificação, de tentar saber quem é esse rapaz, já começou, né, Micaela? Isso mesmo, Joelson. Já começaram os trabalhos para a identificação deste corpo que foi encontrado ali na região do Conjunto João Paulo, região do Grande Mário Covas, na zona sul de Teresina. Foi uma cobertura delicada, Joelson, a começar para chegar até o local. Uma região que pode ser considerada de difícil acesso, porque fica em um matagal, em que para chegar, ter acesso a esse matagal, é preciso pegar uma estrada de chão de terra. Quando chegamos, nos deparamos com um corpo que haviam muitas marcas de requintes de violência, Joelson. O corpo estava perfurado. Não se sabe se é de disparo de arma de fogo, mas haviam perfurações principalmente na região da cabeça. O corpo estava já em avançado estado de putrefação e além dessas perfurações que eu comentei, também haviam marcas de espancamento por objeto contundente, provavelmente pedras. Isso porque a perícia criminal encontrou pedras com marcas de sangue próximo ao local onde o corpo estava. E não apenas as perfurações, as marcas de pedradas, como também atearam fogo ao corpo. Então, o trabalho de identificação fica até um pouco mais difícil. Geralmente, o trabalho de identificação de um corpo, Joelson, é feito aqui através das digitais, que é chamado o exame papiloscópico, mas como as mãos estavam totalmente queimadas, então esse trabalho de identificação do corpo vai ter que ser feito através do DNA, e geralmente esse DNA é retirado da arcada dentária. Mas quando a polícia chegou ao local, já haviam alguns familiares, especificamente o pai e a mãe de um adolescente de 17 anos, que infelizmente tem um histórico de uso de drogas e de passagens pela polícia por porte de droga e porte ilegal de arma ainda na adolescência. E esses familiares afirmaram para a nossa equipe de reportagem que fizeram o reconhecimento do corpo através de uma tatuagem no braço e através da camisa, que estava queimada, mas deu para os familiares reconhecerem e identificarem como sendo o filho deles, que estava desaparecido desde a tarde de terça-feira. Além disso, a família contou para a gente também que através do rastreio do celular do filho deles, o rastreio indicou exatamente para o local onde o corpo foi encontrado. Mas é claro, a confirmação oficial de que se trata desse adolescente só pode ser feito através da identificação por DNA. Joelson, nós conversamos com a Polícia Militar, que fez o primeiro atendimento ao local de crime, e o que a Polícia Militar nos relatou foi que aquele local de Matagal, uma região ermo, é um local em que costumeiramente os criminosos escondem motos, carros roubados. Então, esta ocorrência de um encontro de cadáver não é comum ali na região. A Polícia Militar também contou para a nossa equipe que aquela região existem facções atuando. Nós conversamos, inclusive, com o comandante de policiamento do 22º Batalhão da Polícia Militar, Josué Saraiva, que trouxe os detalhes. Acompanhe. Chegando ao local, nós encontramos a família da vítima, que nos informou os dados da vítima, e também encontramos no local sinais de agressão no corpo. Por conta disso, nós acionamos a Polícia Civil e a Perícia Científica para fazer a investigação do local, preservar o local de crime e esclarecer todo o evento criminoso.
O corpo tem sinais de agressões nas pernas, na cabeça, nos braços, mas essas lesões eu não posso informar qual foi o fato gerador, porque somente a perícia científica é quem tem competência para fazê-lo. O que há nos registros da Polícia Militar é que esse local ele é utilizado para esconder motos roubadas, veículos roubados, mas informações sobre desova de corpos nós não temos. É a primeira vez que nós temos ciência. Inclusive, quem traz mais detalhes sobre a natureza das lesões que foram encontradas nesse corpo é o perito Charles Cunha, que afirmou para a nossa equipe de reportagem que o local onde o corpo foi encontrado não foi apenas para desova. Esse corpo, essa pessoa, foi executada no local. Acompanhe o trecho da entrevista com o perito Charles Cunha. Ao chegar ao local, nós nos deparamos com o corpo em estado de putrefação e com algumas possíveis marcas de combustão. E aí fizemos um percurso na área imediata e imediata. Encontramos um local onde possivelmente tenha iniciado a agressão. Encontramos algumas pedras com marcas de sangue, coletamos o sangue, constatamos que era sangue, fizemos exames no local para constatar que é sangue, constatamos. Observamos também um trecho de arrastamento, como se tivesse um corpo sendo arrastado daquele local até um outro local onde nós encontramos o corpo. Então, depois de ter feito essas primeiras observações lá no possível local onde iniciou-se essas agressões, com instrumento contundente, possivelmente, nós nos deslocamos até onde o corpo se encontra, onde o corpo foi encontrado, e vimos o corpo com estado de putrefação, como disse inicialmente, também com algumas regiões com combustão, já muito desgastado, também acredito eu que já esteja aqui na faixa de 3 a 4 dias, do estado do corpo. Quando nós viramos o corpo, colocamos ele em decúbito, nós observamos que tem algumas perfurações no rosto. A gente observou também que tem alguns danos causados possivelmente tanto por instrumento contundente, que é o que nós vamos ver, tem algumas perfurações, e agora a gente vai levar o corpo para o Instituto de Medicina Legal, IML, para que a gente possa ter uma precisão maior para ver se a gente acha algum projétil, para também descrever se houve algum disparo de arma de fogo, e a partir daí vamos levar para o DNA para a identificação da vítima. Acompanhamos o trecho da entrevista com o perito Charles Cunha. O que é que acontece agora? Este corpo foi levado para o Instituto Médico Legal, onde vai ser feito o exame cadavérico para constatar como foi que esta pessoa morreu. Se foi pela perfuração, se foi pela carbonização, se o corpo foi queimado ainda vivo ou foi numa tentativa de dificultar o reconhecimento. Tudo isso é importantíssimo que seja descrito pelo IML para auxiliar nas investigações que vão ser conduzidas e já iniciaram por parte do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, que esteve no local e fez esses primeiros levantamentos para que se possa chegar até a motivação do crime e os autores deste crime bárbaro que foi cometido com requintes de violência. Nós conversamos com a mãe deste adolescente que está desaparecido e que pode ser o corpo do filho dela que foi encontrado nesse matagal. Ela preferiu não se identificar por medo de sofrer represálias, mas neste primeiro trecho da entrevista você vai conferir o depoimento de uma mãe que conta como foi o último contato que ela teve com o filho antes dele desaparecer na terça-feira. Acompanhe. Eu tinha ido trabalhar, eu e meu esposo e meu menino, que a gente sai, ele vai para a escola e quando volta fica em casa à tarde. Quando eu cheguei em casa, ele só tinha deixado a chave lá no acesso que a gente sempre tem e não estava mais em casa. E aí, a partir de então, eu começava a ligar para ele não atendia mais. E aí a gente soube notícia que ele tinha saído, que na rua lá de casa é uma ladeira e ia subindo no sentido da creche, que é próximo também, né? E daí ninguém mais deu notícia do meu filho, ninguém mais deu notícia dele. Como era o seu filho como pessoa? O menino não que tenha falecido, porque depois que morre diz que fica santo, não é. Ele tinha os erros deles, ele era
entre aspas, grosso, mas um menino prestativo. Se você precisasse, ele fazia. Ele cuidava da casa direito, ele ficava à tarde em casa, ele se virava sozinho. Um menino bom. O defeito dele, má companhia e eu acho má companhia, na verdade. As más companhias que com o tempo ele conseguiu, que adquiriu. Má companhia. Ele era usuário de drogas, ele chegou a ser preso? Ele foi apreendido 3 vezes, 2, 3 vezes, eu não lembro que eu tô. E aí, todos foi liberado. Ele não chegou a ser preso mesmo, ele foi só apreendido. Tá aí então o depoimento da mãe que conta, né, como foi esse último contato, como era o filho dela enquanto pessoa e também sobre o histórico de uso de drogas e de passagens pela polícia, ainda adolescente, portanto, apreendido por pelo menos 3 vezes por porte ilegal de arma, porte de drogas, entre outros atos infracionais que foram cometidos. Eu perguntei para essa mãe se o filho dela apresentou algum comportamento estranho ou se ele relatou que sofreria algum tipo de ameaça antes de desaparecer. Confira a resposta. Ele chegou a relatar para a senhora se ele estava sobre ameaças ou se ele apresentou algum comportamento estranho? Não, ele não apresentou. Só assim, a gente tá desconfiado desse rapaz que ligou para ele e chamou ele, né? E uma ex-namorada dele que teve em casa. Ela tinha costume de estar lá em casa, de passar 2, 3 dias. Tinha costume de estar em casa, né, lá. E aí, nesse dia, nessa terça-feira, ela foi pra lá. Por volta de 6 horas, de 5h30, ela foi embora. Ele falou com ela pelo Instagram, porque quando ela chegasse, pra avisar, aí ela chegou. E ela disse que, nesse intervalo que elas estavam pedindo aplicativo pra ir embora, esse rapaz ligou pra ele, aí ele disse que só ia botar ela pra ir embora, tomar banho e ia no encontro dele. Aí foi quando ele saiu nesse sentido, como eu te disse já. É sobre esse rapaz que chamou seu filho. Seu filho levou o celular ou o celular tá em casa? Ele levou o telefone. E ontem, quando a gente estava rastreando o celular, tava dando realmente aqui. O celular tava dando pra cá. E aí, a gente chamou a polícia, depois eu fui conferir, mas tava dando a localização, era do meu já. E tava dando lá em casa, assim, deu no Google localização, não deu. Aí a gente explicou pro policial, aí ele disse que tudo bem. Aí ele perguntou, fez os interrogatórios da gente e foi-se embora. Disse que qualquer notícia era para informar. Eu também perguntei para essa mãe sobre o sentimento dela em potencialmente ter encontrado o corpo do filho. A resposta é surpreendente, acompanhe. Qual o sentimento que a senhora sente agora com essa possibilidade de ser realmente o corpo do seu filho? Eu, na verdade, eu acho que eu tô aliviada no sentido de que achei meu filho. Porque a angústia de a gente não ter notícia de um filho, eu acho que é a pior coisa que tem no mundo. A angústia de não saber, de não ter visto pela última vez, de não ter falado. E agora, assim, aliviada por um lado de achar, de saber que realmente já aconteceu. E de poder fazer mesmo um enterro digno, já que não foram dignos com ele de fazer uma brutalidade que fizeram. Como foi o último encontro de vocês? Eu saí de casa, ele estava dormindo, ele estava deitado ainda, porque nesse dia ele não foi para a escola. Aí ele pediu o telefone do pai dele, o pai dele deixou. E aí, a última palavra foi, ele falou com a gente, vá com Deus, vamos com Deus, de manhã cedo. À tarde ele me ligou, me pedindo R$20, que era para pagar o aplicativo da namorada para ir embora. E aí eu mandei para ele, como de costume, ele tinha, que todo dia ele falava comigo, de manhã, de tarde, na hora que eu tava perto de vir embora, que eu venho de ônibus. Ele disse, mãe, a senhora já tá vindo? Tô. E ele me esperava na porta, na hora que eu chegava ele me dava a benção, porque quando eu saía, geralmente ele tava dormindo, eu não via, eu não ia chamar, mas todo dia quando eu chegava era a benção. Todo dia quando eu chegava, ele me dava a benção. Benção, mãe, Deus lhe abençoe. Todo santo dia isso. Essa mãe está com o filho até agora desaparecido, até que o exame de DNA prove o contrário. O filho mais velho
foi assassinado com 30 tiros há cerca de 3 anos atrás e agora só resta o exame de DNA confirmar ou não se realmente se trata do filho desta mãe. As investigações continuam em andamento, vamos permanecer acompanhando o caso. Qualquer novidade, trazemos aqui no Jornal do Piauí. Joelson. Obrigado, Micaela. A polícia não confirmou que é ele, mas a mãe se comporta como se fosse. Para ela, né, Micaela? Só para deixar isso claro. A gente nem falou qual é a identidade dele, não revelou a identidade da mãe, porque a polícia não falou ainda quem é, mas a mãe tem uma convicção de que é ele. Podemos dizer isso, não temos, Micaela? Não podemos? Podemos, Joelson. Ela reconheceu pela camisa, pela tatuagem, pelas características do que restou do corpo e pelo celular que a última localização que indicou foi no local onde o corpo foi encontrado. Pronto, muito bem. Obrigado, Micaela, pelas informações. Então, olha só, ela acha que é ele. Ela acha que é ele, a polícia não formalizou, mas ela acha que é, ela está convencida que é. Então ela já está chorando a morte do segundo filho. O primeiro morreu, como disse a Micaela, vítima de 30 disparos de arma de fogo. E a gente vê no relato, no depoimento, na fala, que ela é uma mulher como eu, como você que está acompanhando, como qualquer pessoa. É uma cidadã que tem o desafio de todo dia, o trabalho, o desconforto de pagar as contas, de lutar pela saúde da família, pela dignidade da família, enfim. E aí aconteceu o que aconteceu. É claro que eu não estou dizendo que os pais têm zero culpa naquilo que acontece com seus filhos. O que eu estou dizendo é que muitas famílias são acometidas pela violência, são invadidas pela violência, apesar de todos os esforços que os pais estão fazendo de manhã, de tarde e de noite para dar dignidade às suas famílias. E, portanto, essa mulher é uma vítima de uma violência. Não importa o quanto do tempo do filho tenha sido dedicado eventualmente ao se envolver com quem não presta. Ela é uma vítima, ela está chorando a segunda morte de um filho por causa da violência. Esse é o outro ponto. E o derradeiro ponto é a perversidade dos criminosos, que não só matam, torturam, né? Que não só abandonam um corpo, que é muito grave, queimam um corpo, destrói até a possibilidade da pessoa ter um sepultamento digno. A possibilidade de que uma mãe possa hoje responder, não, esse aqui é meu filho, eu não tenho dúvida nenhuma. Isso é muito sério, é roubar demais dignidade de pessoas que estão nessa linha frontal da violência. Quando eu digo isso, são pessoas que estão convivendo ali com um vizinho criminoso, um bairro que a periculosidade é muito alta. É muito sério o que a gente tem observado, o que a gente tem vivido. O depoimento dessa mulher, eu vou repetir, poderia ser o depoimento de qualquer ser humano dessa cidade de Teresina, honesto, que vive a confrontação do dia a dia com essa violência absurda que a gente tem vivido. Poderia ser eu, você, qualquer outro. É muito, muito doloroso ouvir o depoimento dessa mãe.